encorajai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverança. Na outra versão vai dizer: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado porque diante da Tua palavra estamos. Ainda que seja um verso tão pequeno, há tanta sabedoria e ensino para nós. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda para que tenhamos nossa mente por Ti iluminada e o coração também. E nos ajuda a nos lembrarmos daquilo que o Senhor nos falar nessa noite e nos capacita, Senhor, a viver. Para que no momento que necessário for essa palavra, nós possamos vê-la sendo aplicada às nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Alegre-se na esperança. E alguém diria: mas por que me alegrar na esperança? Eu quero me alegrar agora. Bem, os desejos do nosso coração são expressões daquilo que queremos, mas nós não temos o poder de transformá-los em realidade, não é? Alguém vai cantar dizendo: eu só quero ser feliz. Ah, que bom, todos querem ser felizes. Mas acontece que no mundo em que vivemos, há circunstâncias que nos fazem ficar alegres e outras que nos trazem tristeza. Jesus deixou muito claro isso, e eu acho que muitos de nós prefeririam que ele não tivesse dito isso, que ele tivesse dito outra coisa. Mas qual foi a afirmativa dele que nos deixou alegres quanto à realidade do mundo em que estamos? No mundo tereis aflições. A realidade das aflições tem várias fontes, não é? Nós, como seres humanos, lá em Adão e Eva, tomamos a decisão de tentar viver sem Deus, desconectados de Deus. E como Deus é a fonte de vida, viver sem Deus é igual à morte. E a verdade é que, desde então, nossa inclinação desde o nascimento não tende para agradar a Deus. Pelo contrário, nós temos muitas vezes tido o desejo claro de fazer coisas que reconhecemos de uma forma ou de outra desagradam a Deus. Basta olhar uma criança, o trabalho que dá ensinar a ela a arrumar o seu quarto. Mas se você pedir a uma criança: está vendo esse quarto? Desarrume-o todo. Não ficará pedra sobre pedra, não é? Ele vai destruir tudo aquilo. A realidade nossa é essa. Vocês já devem ter ouvido falar sobre festivais de mentira, ou de alguém que se gaba por contar mentiras. Existe uma coisa mais fácil que isso? Porque existe uma verdade, isso é um público. Mentira é tudo que for diferente. Então existem milhares, isso é uma abóbora, isso é um celular, isso é um carro. Mas nós, querendo demonstrar intimamente que somos independentes, que somos capazes, que temos poder, nós não queremos o caminho de Deus, porque o caminho de Deus significaria, ao segui-lo, assumir que nós reconhecemos que seu caminho, o de Deus, é o melhor. Portanto, a nossa inclinação já é capaz de produzir muitos males nesse mundo. E nós temos visto como nós, homens e mulheres, fazemos coisas que trazem males para nós e para os outros. A Bíblia fala do inimigo de nossas almas, o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. E nós vemos o mundo em que vivemos, que não é que o mundo tem valores, ele não dá nem para chamar de valores. Ele tem ideias, pensamentos, filosofias e conceitos que são contrários ao conceito real de Deus, a sua verdade, os seus princípios e os seus valores. Então já há uma inclinação natural em nós que nos conduz para o erro. Já há o mundo com a sua realidade tentando nos seduzir, e existe ainda o inimigo. De fato, no mundo nós vamos ter aflições. Essas três coisas combinadas, juntas ou em separado, já são capazes de trazer muitos males. Mas a verdade é que nós estamos no mundo. E exatamente por reconhecermos o valor da vida que Deus nos deu, nós não queremos sair daqui sem antes termos visto, cumprido em nós, o plano que Deus tem para nossas vidas. E por isso mesmo, em alguns momentos, vivenciaremos situações boas e outras más.
Há quem imagine que quem serve a Deus não passa por problemas ou não os sofre. E isso não é verdade. Os problemas vêm sobre todos. Apenas a forma de reagir diante dos problemas é diferente, considerando quem está fortalecido em Deus e quem sequer a Deus considera. Então, nós não temos a diferença entre aquele que serve a Deus, considerando o fato dele não sofrer problemas, mas sim pela forma com que ele passa pelos problemas, não é? Aquele que reconhece o Senhor de todas as coisas como Senhor de sua vida, ao final e durante os problemas ainda tem a capacidade dada por Deus de louvar o Senhor, enquanto aquele que não considera Deus como realmente Deus vai esbravejar, vai reclamar e tanta coisa mais. Então, alegrar-se na esperança não é uma coisa para quando você já tem um motivo claro de alegria para hoje. Você foi admitido no emprego, você passou no vestibular, aquela menina que você queria tanto namorar disse sim. Então hoje não precisa alegrar na esperança. Esperança que se vê não é esperança. Mas haverá dias difíceis. Irmão, isso é o quê? Eu repreendo isso. Isso é alguma praga? Não, irmãos, é a realidade. Quem vive nesse mundo, em algum momento, passa por dores, por dissabores. E quando esses dissabores surgem, não dá para a gente alegrar neles. A palavra de Deus, ela tem verdades que são realmente para nós muito claras, mas não é porque as consideramos que elas têm o poder de transformar o que sentimos de uma hora para outra. Por exemplo, você encontra um irmão da igreja e ele está muito triste. Você o interrompe e fala: o que ele está vendo? Você encontra ele caminhando pela calçada. E ele está triste porque ele foi mandado embora do emprego. Ele está preocupado: como é que ele vai pagar as contas? Como é que ele vai falar isso para a esposa e para os filhos? Como que ele vai arrumar outro emprego? Ele já tem muitos anos de vida. Ele sabe da dificuldade e tudo mais. Ele está triste. Ele se sente humilhado, desconsiderado. Ele fazia o melhor naquela empresa. Tudo aquilo está na mente dele. Qual é a reação natural de uma pessoa saudável diante de tudo isso? Tristeza. Se você encontrasse e ele estivesse rindo: e aí, quem está feliz, rapaz? Fui mandado embora. Mas não é uma coisa errada. Como você está feliz assim? Não é? E ele está triste, aí você encontra e fala: não pode estar triste o coração daquele que serve a Deus. A alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Alegrai-vos, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmão, o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas, irmãos. Amém? Ele olhando para você assim, todas essas coisas vão ajudá-lo a enfrentar esse momento de dor que ele está passando. Mas repetir todos esses versículos não vai fazer com que ele, de uma hora para outra, fala: não, por que eu estava triste mesmo? Você falou que foi demitido. Não, mas aí eu estou triste. Ou então, já imaginou, você fica alegre e chega em casa: amor, tem uma notícia, fui demitido. Entende? Olha, ser um servo e uma serva de Deus, discípulo e discípulo de Jesus, não significa você deixar de ser gente. Tanto é que a Bíblia nos ensina a orientação de Paulo: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. A pessoa está alegre, se associa à alegria dela, e isso é um desafio. Muita gente não consegue. Quando vê uma pessoa alegre, ele fica com inveja. Agora, chorar com os que choram é um desafio, porque a nossa inclinação natural não é a de sofrermos dor que não tem a ver conosco mesmo. A gente já tem a tendência de fugir das nossas próprias dores. Imagina eu aceitar sofrer a dor do outro. E chorar com os que choram é também uma orientação no sentido de que, ao nos aproximarmos de quem sofre, possamos considerar o sofrimento dele e não entrarmos numa tentativa a todo custo de fazê-lo parar de chorar. Não, come isso aqui, não, vamos passear, não, vamos levantar, faz alguma coisa. Chora com ele, chora. Porque aquele que chora comigo quase sempre estabelece comigo um vínculo de amor fraterno muito mais forte do que aquele que sorri comigo, não é? Porque é uma pessoa que não precisava sofrer comigo. Ela sai de uma situação confortável sem dor e vem sofrer dor comigo, vem sentir a dor comigo. Eu vi uma historinha de uma criança que o vizinho havia perdido a esposa.
A criança sai de casa, vai até a casa do vizinho, passa um tempo, volta. A mãe perguntou o que ele fez. Ele disse: eu cheguei, ele estava chorando. Eu sentei no colo dele e fiquei lá chorando com ele. E depois fui embora. Mas só, aí a mãe falou: mas você não falou nada? Ele: não ia falar nada não, só fui lá para sentir um pouco com ele. Não é? Há algo assim de sobrenatural quando alguém se dispõe a amorosamente sofrer conosco. Não é? É aquela pessoa que parece que pegou um pouquinho da nossa dor e que foi para ele suportável e que tornou mais suportável para nós a nossa própria dor. Então haverá momentos em que nós vamos nos alegrar sim, mas na esperança de que a dor vai passar, de que Deus pode operar um milagre e eliminar a dor, de que Deus pode nos sustentar para suportarmos a dor, de que no futuro aquilo não mais existirá. E existe um futuro que nós temos dele certeza, um dia estaremos com o Senhor, e não haverá pranto, nem luto, nem mágoa, nem choro, nem lágrima, nem dor. Isso é certeza. Nessa esperança nós sempre podemos nos alegrar. E é claro, ainda podemos nos alegrar na esperança do que Deus fará antes de adentrarmos nos portais celestiais. Nós podemos nos alegrar na esperança. Mas a orientação bíblica não fica só aí. Considerando a realidade da tribulação, diz o seguinte: quanto à tribulação, sede pacientes. Ser paciente não é você se sentar e esperar passar. Ser paciente é, em meio às tribulações, você não perder a cabeça. Ser paciente é cumprir todas as etapas para alcançar aquilo que você deseja. A senhora que prepara um bolo em casa, ao reunir os ingredientes, ao misturá-los, ao levar ao forno, está cumprindo pacientemente todas as etapas para finalmente ter um bolo sobre sua mesa. Agora, se você não tiver paciência, você não pega os ingredientes todos, não os mistura como deve e ao final tem alguma coisa que não pode ser chamada de bolo. Então, ser paciente na tribulação é pedir a Deus que, pelo agir do seu Espírito, conceda a você, entre outras expressões da presença do Espírito de Deus, o domínio próprio, para que você consiga pelo menos duas coisas. Uma, na sua tribulação, você consegue minimizar quanto possível a sua dor. E você consegue também não trazer mais dores além daquela que você já está sofrendo. Mas você fala: mas isso existe? Existe. O sujeito é demitido, ele chega em casa revoltado e ele começa a despejar nos membros de sua família, inclusive a esposa, a raiva que ele está do chefe que demitiu. Ele resolve tentar enganar um pouco a sua dor com bebida. Tinha lá uma garrafa de vinho e ele começa. E aí ele começa a beber. E ele meio que se permite algumas coisas para compensar o que está sofrendo e se endivida. E com tudo isso ele continua não conseguindo outro emprego. Ou seja, ele já foi demitido. Isso já era um mal que ninguém queria que ele passasse, mas ele consegue trazer outros males. Eu conheço uma história de uma pessoa que teve um membro de sua família que morreu num acidente de carro. O seu cônjuge entrou em depressão e veio depois a se suicidar. E essa pessoa, por um descuido com relação à diabetes, teve as pernas amputadas. Ora, perder a filha já foi uma dor indescritível. E você pensa, não acrescenta mais nada, mas a forma com que eles lidaram com a tribulação foi trazendo outros problemas, ou seja, outros problemas vieram. E a dor que estavam sentindo não foi minimizada, ela foi se maximizando, porque eles ficavam sempre associando tudo à perda da companhia da filha que veio a falecer no acidente. Então, ser paciente na tribulação é isso. Não é você dizer: eu sou servo de Deus e por isso não passo por tribulações. A tribulação está aí. É você considerar a realidade de um Deus que passa com você pela tribulação. O salmista Davi disse, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, grande tribulação, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque eu sou o rei Davi. Porque eu matei um urso e um leão. Porque eu venci Golias. Por que não? Porque tu estás comigo. Um reconhecimento claro que só Deus pode mudar a inclinação do meu coração, me dar um novo coração
e me fazer caminhar na direção de ter domínio e assim fazer o que é necessário para atravessar a tribulação. E como é que eu vou estabelecer uma comunhão que me possibilite assim então proceder? O texto bíblico termina: na oração sejais perseverantes. A oração, alguém já disse, é um diálogo interior com o seu melhor amigo. Tem muita gente tentando explicar a oração, há muitas pessoas que até questionam por que orar, mas quando eu leio um texto como esse, eu me entrego à obediência com muito prazer, porque é uma alegria poder falar com esse amigo interior tão querido, e simplesmente persevero na oração. Porque em tempos de tribulação nem sempre a gente tem vontade de orar, mas é importante, não só com relação ao que você vai dizer, mas principalmente com relação ao que você vai ouvir da parte de Deus falando ao seu coração, porque Ele se importa conosco. Eu queria terminar lembrando um episódio dos discípulos que estavam no barco com Jesus e veio uma tempestade. Dentro desse barco havia pescadores, nem todos eram, mas havia. E eles temem morrer. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, vai relatar isso. Eles se aproximam de Jesus que estava dormindo, de tão preocupado, né? Dormindo. Porque Jesus ia morrer na cruz, não no naufrágio. E a verdade é que os discípulos apavorados se aproximam e dizem: não te importas que morramos? Olha, se Jesus não se importasse, Ele não estaria ali para ouvir essa pergunta. Ele não teria vindo, não teria nascido em Belém, tanto mais. Ele não estaria ali. Ele se importava. Ele se levanta e acalma a tempestade. Aí você fala: esse é o Deus em quem eu creio, o Cristo a quem eu sigo. Sim, mas eu devo te lembrar que Jesus os livrou da morte ali, mas eles morreram. Tiago morreu, foi morto ao fio da espada por Herodes. Todos os outros morreram. Eles não morreram ali. Inclusive Jesus não morreu ali. Jesus morreu na cruz, porque assim devia acontecer, porque para isso Ele veio, para dar a sua vida por nós. Morte para nós não é um acidente, é alguma coisa que acontece quando nós já completamos nossa carreira, terminamos o bom combate e, tendo guardado a fé pela graça de Deus, nos preparamos para nos encontrar com Ele pela eternidade. Amém? Amém. Portanto, eu que já olhei para o céu e falei: Senhor, o Senhor não se importa, me lembrei desse texto para poder, como se assim possível fosse, poder ter Jesus muito claramente diante de mim, dizendo sim. E aí eu vi, não acalmando a tempestade, mas a tempestade no meu coração, a aflição no meu coração que estava sofrendo muita dor, e perceber Deus trazendo paz, o serenar das águas, e me convidando a caminhar com Ele, sofrer as dores que Ele sofreu, mas também conhecer a glória que Ele veio nos revelar e nos convidar a com Ele viver para sempre. Amém? Amém. Cantar uma canção, já cantei várias vezes aqui, vou continuar